Boa noite. Hoje o nosso bate-papo está completamente mágico. E para esse bate-papo, pessoas muito incríveis, muito queridas, que vão contar para nós um pouquinho o porquê desse universo encantar tanto os nossos estudantes, a nossa comunidade durante tantos anos. Temos aqui duas alunas, a Ana, maravilhosa, e a Maria Eduarda, e a nossa maravilhosa Kátia Arcas. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui mais uma vez. E eu já quero pedir que vocês coloquem aí nos comentários qual é a sua casa de Hogwarts, porque eu tô a fim de dar 50 pontos para Grifinória antes de começar. Que a nossa nem precisa perguntar. Não, né, Duda? Não precisa. Dudinha, se apresenta. Oi, eu sou a Maria Eduarda, eu tenho 14 anos, eu já tô no Beca há um bom tempo e eu tô com esse projeto de Hogwarts desde o 6º ano. E esse é o meu último ano no projeto, 9º ano, e eu vou sentir muita falta. Meu nome é Ana Luísa, eu tenho 12 anos. Comecei o projeto ano passado, mas eu tô gostando muito. Acho que deixa, a gente prestar mais atenção porque a gente não quer perder ponto. Enfim, eu tô gostando bastante. Ah, não sei não, se é só porque elas não querem perder ponto. Porque Será? olha essa caracterização toda. Coloquem os cabelinhos para trás um pouquinho para a gente mostrar melhor essa caracterização. Maravilhosas, Que né? lindas. E aí, minha amiga, E aí? como você fez essa mágica de conseguir tanto engajamento em um projeto durante todos esses anos? Como que isso começou? Como começou? Bom, este projeto especificamente em 2017. Todo projeto tem um propósito, né, Mi? A gente precisa. A gente acompanhando os nossos alunos em sala de aula, a gente percebe como que eu posso melhorar essa questão. Então, eles me entregavam algumas lições, mas não era aquela lição assim de, poxa, Que que vontade de fazer essa vontade, né? lição. Não era desse jeito. Eu falei, Acordei com um grande desejo de isso, mostrar o meu o caderno meu caderno, hoje. né? Aí eu percebia, porque eu tenho umas corujas, né, ali pelo. Sempre aconteceu magia por ali, né? Que vinham e me contavam assim, tinha uma galera copiando lição no intervalo. Aí, uma ex-aluna, Pandora, um beijo, Pandora, me mandou uma publicação de um site do Potterish, pessoal que eu admiro muito também. Me ajudaram, aquela pesquisa que você respondeu, eles também responderam, que já já a gente vai falar sobre ela. Certo. Me mandou que eles tinham publicado que um professor de uma universidade dos Estados Unidos estava fazendo uma gamificação com os personagens de Harry Potter. Então, os alunos recebiam os resultados das provas, isso em 2017. Hoje, fazem lá com os memes e tudo mais. Mas não, dependendo do seu resultado na prova, era comparado a um personagem da saga. Fiz assim, vou usar isso nas minhas avaliações. Mas avaliações e a lição. Aí, né, naquela época, acho que o algoritmo já funcionava muito bem. Eu procurando sobre Harry Potter, me apareceu lá carimbos personalizados. Eu falei, é aqui. Aí comecei. Como que eu posso valorizar essas lições? A cada 4 carimbos, a gente ganha o quê? 1 ponto de LCP. 1 ponto de LCP. Então, vou fazer isso. Aí, a galera que já era comprometida, como essas duas maravilhosas aqui, começaram a se empolgar ainda mais. Porque, nossa, além de receber o carimbo, porque é encantador, aí é um universo à parte, né? Para nós que somos apaixonados, é um universo à parte. Então, além de colecionar os carimbos, tem essa questão da lição, porque às vezes você tá um pouco atarefado, tem mais coisas para fazer, mas você tá seguro porque você entregou tudo em dia. E aquele ponto vem para valorizar aquele que entregou em dia. Certo. E aí, vamos fazendo. Começamos então valorizando as lições. Aí, como que eu vou fazer as provas? Existe um jogo chamado War, e esse jogo, a cada conquista, né, você vai trocando. A cada conquista que você faz, você recebe uma carta, e essa carta pode ser um triângulo, um círculo ou um quadrado, e a cada 3 você troca por uma quantidade de exércitos. O que eu fiz?
A cada adesivo recebido em uma avaliação, que elas têm, as avaliações aqui, eles podem fazer uma troca por uma pontuação. E o que acontece? Esse projeto, todo projeto, né, ele vai se renovando. E aí, a princípio, ele não valorizava a média 6, que é a média do colégio. Ele valorizava a partir de 7. Então, aquele que atingiu o 7, que já é acima da média, vai para Hogwarts. Recebe lá um adesivo para Hogwarts. Nossa, fui para Hogwarts. 8 é amigo do Ron Weasley. 9 do Harry. 10 da Hermione Granger, que é uma bruxa muito esperta para a idade dela. E nós temos uma avaliação mágica, que é o 11. Aí um aluno fez assim para mim, depois de um ano de projeto. Poxa, eu me esforcei tanto para tirar um 6 e eu não vou ganhar nada. Cortou meu coração. Aí eu pensei, não posso fazer isso, preciso. Porque é uma conquista. Sim. É uma conquista. Ainda mais uma outra língua, né? Você atingir a média. E era um aluno que, recém-chegado no colégio, que não tinha a bagagem que os nossos alunos têm em língua inglesa no 6º ano. Aí eu fiz assim, ok. Naquele ano mesmo, a partir do 2º trimestre, 6, temos um carimbo do Ministério da Magia, que eu fui lá em Hogwarts comprar. E aí, passei a carimbar, a partir da média 6, o Ministério da Magia reconhece o esforço deles. E aí, eles passam a colecionar, então, a partir desta nota. Certo. Esse é um pouco, né, Tá. do projeto. Tá, eu vou deste. pedir um minutinho, que eu sei que tem muito mais coisa Tem. nesse projeto. Tem. Mas eu preciso muito saber qual foi a sensação a primeira vez que vocês ganharam um carimbo ou receberam algo relacionado a isso. Vocês se lembram? Duda, você ainda se lembra? Eu acho que lembrar, certamente, acho que não, porque faz acho que 4 anos, no 6º ano. Certo. Mas, de fato, foi um momento muito mágico, porque eu, em particular, eu gosto muito de Harry Potter, muito mesmo. Então, só da Teacher chegar com esse projeto, pra mim, já foi encantador. Que legal. E saber que a gente recebe um carimbo, recebe um conhecimento pelo nosso esforço, também já é mágico. E aí, quando eu até trouxe umas provas aqui, essa minha, eu tenho uma aqui, que é com a Hermione, do 7º ano, que foi, acho que quando eu já tava 1 ano de projeto também. Deixa eu E mostrar pra você. é simplesmente mágico. Eu adoro a Hermione. Foi incrível. E sabe o que é legal, Mi? É uma nota 10. Mais que 10, porque ela é a trimestral, que vai até 11. E olha isso, verdade. você está no 9º ano e você guardou uma prova do 7º. Por quê? Porque, como a própria teacher disse, se a gente vai guardando, a gente consegue depois, no futuro, trocar essas provas por um ponto. Então, se você tem, acho que 3 notas iguais, você troca. E também, se é em ordem crescente, você também consegue trocar. Então, vai de um jeito também de você guardar o que você recebe, para no futuro você também ter mais um reconhecimento. Por uma pontuação maior. Ou Que seja, legal. eles, é lógico, nós somos avaliados, né, há um tempo era letra, números, agora são adesivos. Eles não se preocupam se eles vão tirar 9 ou 10. Eles querem colecionar o trio, eles querem ter 3 vezes o mesmo, porque também a cada pontuação, se mantém a mesma nota, ganha mais 0,25. Mas se são 3 Ron Weasley, já é meio ponto. Se são 3 Harrys, é 0,75. Né? Se mantém a mesma nota. E se você vai em ordem crescente, aí é mais ainda. Porque simboliza a evolução do estudante, né, Isso, cara? exatamente. Perfeito. E esse seu caderno, pelo que eu estou vendo da capa, é o caderno do 6º ano? Do 6º ano. Me fala um pouquinho sobre essa questão do caderno. Por que você incentiva tanto, Ká, que eles tragam o caderno do 6º ano nos anos seguintes? Eu gosto que eles usem o mesmo caderno porque, primeiro, é um conteúdo complementar. Então, língua inglesa você vai agregando, então, algum conteúdo. Eles já viram, então, não é novidade. A gente vai lá, retoma algumas coisas. E também, porque como é um conteúdo, como é um projeto que vai do 6º ao 9º ano, então nós temos aí
todo o registro, Todo o histórico. todo o histórico do É projeto. como se fosse um portfólio, né, esse caderno. Isso. É quase que um portfólio. Exatamente. E você deve ter um amor enorme por esse caderno, né, Duda? Eu tenho. Esse é do 6º e do 7º. Tem vários carimbos aqui guardados que vai ficar pra sempre. Ah, É. E aí um recado que eu disse pra eles que eu ia dar pras mães, avós e tias. Não joguem os cadernos fora, Ai, por meu favor. Deus. Não joguem as provas fora, por favor. Eles falam assim, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha avó, que minha mãe mandou arrumar minha gaveta. Não joguem fora, por favor. Legal. E aí, você já tem algum carimbo no seu caderno? Eu não trouxe o caderno hoje, eu trouxe algumas provas. Mas ela tem, Mas sim, você tem. Eu tenho. Tá. vários. Aí eu comprei um caderno novo Posso esse ano, mas mostrar? aí eu já passei algumas coisas. Pode? É o trio, você tem o trio já? Não tirei o ROM. Ainda não tem o Ron. Ela tem 2 Hermiones e um Harry. O que é muito bom também. E nós guardamos para justamente perceber, eu acho que é legal perceber que é possível eles conquistarem esses adesivos, sabe? No caderno é legal, porque além deles guardarem para ter esse reconhecimento, eles aprendem a organizar. Na hora que vai estudar, tá aqui. Se valer o carimbo, é importante, é um conteúdo relevante para a nossa avaliação. Onde está aqui no caderno? Olha, nós estamos revendo um conteúdo. É lá do 6º ano, nós só estamos agregando. Então, como você disse, é um portfólio, é de extrema importância, né? Nós conseguimos deixar registrado isso para eles, porque os nossos alunos do 6º ao 9º ano, eles têm um curso completo de língua inglesa. Que legal. Completo. Vou me matricular. Acho ótimo. Acho ótimo. Tenho certeza que você será uma excelente aluna. Qual a sua casa mesmo? Que você Ai, foi Grifinória, não foi? Que o acho Chapéu que te foi. falou? Foi. Grifinória. Preciso trabalhar muito, gente, para conquistar moedas. Aí a gente vai chegar nisso, Vamos né? pegar nas moedas. Mas e aí? Então falamos um pouquinho dos carimbos, falamos um pouquinho das figurinhas e depois disso, como que o projeto foi tomando corpo? Eu sei que tem uma que você coloca que derrete em cima da prova, que é muito Que é o valiosa. selo dourado. O que é isso? Explica pra gente. Explica, Duda, o que que é? Eu trouxe aqui uma prova com o selo dourado, que é quando a gente tira 11, que é nas provas trimestrais que você pode conseguir um 11. E se você consegue 2 11s, você acaba recebendo uma carta de Hogwarts. Deixa eu mostrar o selo dourado pra você. Que eu também recebi a carta. Selo dourado. Tá. Muito bom. E eu também trouxe a carta que eu recebi quando eu consegui as 2 notas 11. Que carinho. Que eu também fui buscar em Hogwarts essa carta. E aí nessa carta eu escrevo para eles o quanto eles são especiais para mim enquanto alunos, né? Como é que eu enxergo eles? A importância dessa dedicação não é uma carta igual a do filme, é uma carta para eles mesmo, é personalizada, um por um. Que legal. É muito gostoso. Dá trabalho? Muito. Eu imagino. Eu imagino. Mas só um professor muito apaixonado, né, cara? Sou. Para seguir adiante com um projeto desse. Tem que ser muito apaixonado, tem que ser um nível de profissionalismo, assim, muito acima. Já tô com vontade de dar parabéns, mas a gente não... Obrigada. Mas ainda estamos há 10 minutos, só 10 minutos. Sim, sim. E eu queria fazer uma observação. Certo. Eu tento assistir todos os podcasts, né? Eu queria... E eu não sei se eu já te contei como que eu conheci Harry Potter e me fez lembrar isso no podcast da Karen e da Evelyn. Sobre o projeto Leitura das Meninas do Fundi 1. É, Me conta, então. foi um aluno que me apresentou Harry Potter. E eu não sei se as pessoas sabem disso. Existia o Beca lá nas Pernambucanas. Tá. E aí, final de ano 2000, eu só vi uma mãozinha correndo, tinha um corredor enorme. Lá nós estávamos voltando no intervalo, eu só ouvi teacher, teacher, um livro abanando assim, ó. Aí eu olhei pra trás, eu acho que era o Felipe, eu não me lembro. Ele fez assim pra mim com o livro da Pedra Filosofal. Você precisa ler esse livro.
você vai amar e eu tenho certeza que você vai fazer um projeto pra gente. Olha, visionário, hein? E Se aí- alguém conhece o Felipe, envie esse podcast para ele, que nós precisamos entrevistá-lo numa outra oportunidade. E aí, ou se foi outro aluno, eu acho que foi ele, eu não consigo me lembrar, porque anos 2000, né, gente? 25 anos, mas assim. E aí, eu li o livro, devolvi, comprei o meu, conversei com a professora Neuza e nós desenvolvemos um projeto. Fizemos a leitura dos 2 primeiros capítulos, ela fez nas aulas de língua portuguesa. E foi, assim, um reconhecimento dos personagens principais, de 2 professores. E depois nós nós passamos para o inglês as informações sobre os personagens, e depois eles começaram a comparar os professores com os professores e os colegas de classe também. Aham. Né? Foi legal porque não tinha o filme ainda. Então, legal. era da nossa imaginação mesmo. Então, foi um aluno que me apresentou. E no podcast delas, elas estavam falando que antes de devolver o livro, as crianças... Sobre a biblioteca e tudo uma mais. recomenda para outra o livrinho antes, né? E eu Sim. achei sensacional. É incrível. Que legal essa história. É, muito bom. Muito bom. E vocês já conheciam também um pouco da história antes do projeto? Do Sim. 6º ano? Vocês já chegaram no 6º ano sabendo sobre esse universo? Eu sabia porque tem um irmão mais velho da sala da Duda e ele começou a ter aula com a Teacher Kátia, se interessou pelo projeto. Aí ele falava, mãe, vamos assistir Harry Potter? Aí a gente assistia todo mundo junto e acabei gostando bastante do filme. Aí eu comecei a saber algumas coisas, comprar os livros, aí eu comecei a gostar. Aí eu me interessei bastante quando veio esse projeto, né? Mas não precisa saber a história por causa do projeto. Não é? Não precisa, porque alguns ficam preocupados, né? Eu vou ter que ler o livro agora, então... Não precisa. Não precisa. Mas naturalmente vem essa vontade, né, Ká? Porque nós temos alguns, assim como aconteceu com a Ana, que depois que começa o projeto, teacher, me chama, abre a mochila, parece que é alguma coisa proibida, sabe? Eu comprei o livro, eu comecei a ler Harry Potter. Ou, teacher, eu já falei pro meu pai e minha mãe, já tô no 4º filme, sabe assim? Apresentamos o projeto na segunda, tenho aula na quinta, já assistiram os 4. E já estão querendo se envolver, entender, porque como eu trago para a continuação do projeto, que na verdade são 3 que envolvem esse tema. Né? Se a taça tivesse continuado, seriam Eu ia 4. tocar nesse assunto agora, porque existiu uma época no Beca que nós tínhamos a Taça Beca. Não sei se vocês já ouviram falar, que era simplesmente assim incrível. Nós temos gerações e gerações aí que estudaram no colégio que comentam da Taça Beca até hoje. Quem sabe, né? No futuro ela não volte. Que é inspirada no torneio Tribruxo. Sim. E ai, que saudades. E aí esse projeto, quando eu tive a ideia de fazer, conversei com a dona Kátia, né? Falei, olha, eu queria fazer esse projeto, mas eu preciso da sua autorização para que ele possa ser levado de um ano para o outro. Uhum, Porque não é simples assim, né? sim. E ela, como sempre, né? Ela chegou para mim e falou, nossa, me conta, me explica e tal. E aí ela fez assim para mim, vou te dar uma sugestão. Coloque os resultados em gráficos para você saber se realmente ele está sendo válido. Eu não tinha pensado nisso, né? Porque para mim ver a felicidade deles com as provas, com os adesivos era o suficiente, porque eu estava feliz de ver que eles estavam colecionando. Eu via ali quem já tinha conseguido o trio, quem estava mantendo a mesma nota, quem não tinha recebido nada e numa próxima prova já tinha recebido. Por quê? Quando eu peço para eles tirar a foto, que eu tiro foto com todos, porque eu escrevo para a autora do livro e mando foto deles para lá. Esqueci de trazer, eu tenho uma carta que eu recebi deles, de lá do escritório dela, parabenizando por esse projeto. E eu vejo que, olha, a Maria Eduarda não estava na foto, agora ela está na foto, ou seja, eu tinha esse controle pelas fotos. Sim. Aí ela me falou dos gráficos, então, a cada trimestre eu vou lá, vejo quantos Hermes, quantos de cada, coloco no gráfico e todo começo de ano eu mostro para eles. Então, eles acompanham comigo
essa evolução. E realmente é nítida a evolução, então. Tem trimestre que cai, que eles veem que tem o ano que começou com, sei lá, com 150, baixou para 130 e pouco, depois voltou para 160. Porque Tá. eles precisam saber Sim. disso. É real. Então, teve ano que só aumentou. Teve ano que subiu, desceu. Teve ano que ficou igual 2, aumentou um trimestre. Então, assim, são resultados Sim. que eu consigo provar, comprovar de que realmente dá certo. Que porque- tem engajamento. Que tem engajamento. Que tem engajamento. E eu consigo ver que num trimestre que caiu, por exemplo, que geralmente é o segundo, é porque foi um conteúdo mais denso, né? De repente, aquela turma que mais atinge, que mais consegue um 9 teve mais 8 porque era mais difícil. Quando eu digo que caiu, não é que não atingiram um adesivo, mas tinha mais 9 e de repente apareceram mais notas 8, por Sim, exemplo. Sim. Então é esse olhar, né? Quando tem a quantidade de um para o outro. Nas E as regras. suas provas são complexas, né, Cá? São. São provas que têm bastante questão dissertativa, né? Eu Tem. vejo de vez em quando lá em casa uma ou outra. É. E o nível é lá em cima e eles acompanham, né? Muito, muito. Me enche de orgulho. Sempre. Todos. Eu queria trazer uns 20 hoje aqui, mas... Porque todos merecem, sabe? É muito gostoso acompanhar. E aí, então vamos caminhar um pouquinho na evolução do projeto. Vamos. Falamos sobre essa primeira parte que já é muito rica. E depois disso, o que chegou para agregar aí? Então, aí eles recebiam os adesivos na avaliação. Aí eu pensei assim, poxa, veio a pandemia, né? Eu não estava conseguindo, não tinha prova física, e eles, teacher, lá na online, faz alguma coisa pra gente abrir a câmera, faz alguma coisa pra gente engajar. Eu, ai meu Deus, já sei, vamos criar então os ambientes virtuais para nós visitarmos durante as aulas virtuais também. Tá. Então tem um lugar lá de compras, que é um beco diagonal, e aí eles podiam visitar para comprar feitiços, comprar um caldeirão, uma varinha, para fazer uso nas aulas virtuais. Tá, mas eles compram com o quê? Eles como que eles compram? compram com moedas mágicas, que são as notas que eles conquistam nas avaliações. Aí nós começamos a falar de um projeto de Harry Potter e educação financeira, Certo. que aí já é a terceira fase do projeto, que seria essa evolução. Tá. Tá? E aí, eu gosto muito de acompanhar criadores de conteúdo, né, sobre Harry Potter. E aí, até para a criação desse mesmo, para justificar os adesivos, desculpa voltar no assunto, mas é que tirar uma nota 8 representa que talvez você não tenha lido muito bem a prova, que aí você tirou um 8 e pouco, quando você lê, fala, nossa, eu sabia isso. Você foi ansioso, respondeu. Então, essa relação também com os personagens não é por acaso. Tá. Então, existe aqui um comparativo, de fato, com os personagens, tá? Tá, características psicológicas dos personagens Isso tem a se ver com as relacionam notas. com a nota. Isso. Nossa. Se relacionam com a nota. Tá. Aí, eu faço parte de um grupo de professores mágicos que trabalham com esses projetos e tal, também seguem alguns influencers. E aí eu vendo algumas coisas e tal, conversando com outro. Aí eu conversei com a Lari, aí ela fez assim, você podia de repente fazer na sua avaliação os alunos mandarem um correio coruja na hora da prova, né? Aí eu, um correio coruja? Como seria? Ela falou, não sei. Um pergunta, o outro responde. Aí eu, tá. Aí, começamos. Esse grupo de professores mágicos, só para quem está em casa, você já me falou um pouquinho sobre ele, mas é um grupo conhecido no Brasil todo e até fora do Brasil, certo? Sim. E cada professor mágico tem uma particularidade. Fala um pouquinho sobre esse seu trabalho fora, até para a gente entender a profundidade e a riqueza desse projeto dentro do Beca. Esse projeto das provas, especificamente, tá? Certo. Ele é um e-book. Tá. E ele é usado em vários estados do Brasil. Por quê?
Hoje esse grupo não está funcionando assim. Nós Você temos transformou o projeto isso em no um e-book. e-book. Foi você que escreveu, Isso, certo? tá? E aí, quando esse grupo estava acontecendo de professores mágicos, hoje existem ainda os professores mágicos, é, eu passei a fazer consultoria para alguns professores. Que Então, legal. Você ensina outros professores a trabalhar com gamificação, com aulas isso, temáticas, metodologias ativas e tudo isso. isso, Certo. exatamente. E aí, eu tenho esse projeto adaptado por um professor de física do Sul. E ele fez com os Avengers. Ele mudou o tema. Ele também usa os adesivos na avaliação, todo esse projeto para os Avengers. Tem uma professora de Rio Preto, que ela usa em química, com Harry Potter também. Legal. E ela disse que fez tanto sucesso no colégio que ela trabalha, que os professores de literatura e língua portuguesa adaptaram para a Semana de Arte Moderna, e as 4 casas de Hogwarts se transformaram em 4 casas da semana, 4 movimentos literários. Que legal. E aí a escola inteira se movimentou para isso. E tem uma outra professora de Minas que adaptou para a educação infantil com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Legal. Então, É muito inspirador, né, cara? ele é. E eu fico muito feliz porque o Beca foi o primeiro. Foi o primeiro. Pioneiros. Exatamente. E eu sei que, eu espero, né, que ainda aconteça em outros colégios também. Temos ex-alunos que me escrevem, a Carol me escreveu recentemente para contar que se tornou professora e que ela pensa assim, eu até mandei o e-book de presente para ela, porque ela quer que as aulas dela também sejam empolgantes e que ela nunca vai esquecer como ela se dedicava para fazer e conquistar. Então, assim, ele é verdadeiro Sim. e ele causa um Esse efeito impacto, positivo, né? em todos, independente do tema. E só para falar do tema, por exemplo, o João Guilherme, que está agora no 6º ano, ele fez assim para mim: você poderia mudar para Godzilla, porque eu amo Godzilla. Aí eu disse assim pra ele: João, Ele é um amor, né? eu adoraria. E ele sabe muito, né? Uhum. Eu adoraria. Mas é que o Hogwarts é muito completo. Então eu E tem tenho. muito a ver com a língua inglesa, né? Tem a ver Com a com a língua literatura inglesa. inglesa, com as tradições. É uma escola, tem um banco, tem a questão da amizade, Tem a gamificação, tem a gamificação. tem a competição, sim, Exato. de uma maneira muito saudável, muito equilibrada, mas existe. Existe. Então, assim, é muito completo. Já me pediram para mudar, eu já fui olhar para Star Wars, para outros que eu conheço, porque eu também preciso conhecer para ver se eu vou Claro. conseguir fazer essa adaptação. E tá caindo a minha. Depois eu falo da coruja, tá caindo aqui. Não dá. Por mais que eu queira, gente, desculpa, mas que tenha um banco, que tenha tudo que eu preciso, ainda não surgiu. Ainda não surgiu. E aí, então, nós chegamos na questão da educação financeira. Como é que eles compram? Isso. Como é que eles compram? Então, Já estou vendo que tem algumas coisas. nós temos aqui 3 moedas, que são os galeões, os ciclis e os nukes, que são as moedas mágicas, né? Aí, o que acontece? Valorizando também o trabalho, né? Que aí é a moeda mais valiosa. Aqui, a LCP, que tem a ver com o caderno. E aqui as avaliações, que as avaliações, elas já têm um grande peso, já existe uma troca de nota, então ela tá valorizada aqui, Tá. né? O que acontece? Os professores, nossos professores de matemática maravilhosos, me ajudaram aí com alguns cálculos. E quando eles recebem as notas, eu já fiz uma fatura de cartão. Inventei uma fatura de cartão Ah, para eles receberem essa fatura, mas não deu muito certo, porque aí eles não estavam preenchendo a fatura. tá. Aí o Ocampo veio e fez assim para mim: então, já que a gente vai ter fatura, eu criei um cartão de crédito mágico, a gente pode usar? Eu falei: não é essa a intenção. Porque é legal também que eu dou a ideia e eles vêm com... Eles continuam. Eles continuam e vêm com milhões de ideias também para agregar. Show. Eu pago pela ideia. Eu pago em Ah, galeões. você paga? Eu pago em galeões Nossa. pela ideia. Né? Até o Murilo da... Murilo da minha turma, ele apareceu com uma ideia nova pra Kátia de fazer a prova em dupla. Aí ela comprou a ideia dele e agora dá pra comprar a prova em dupla lá no Beco Diagonal. Isso.
Olha que legal. Então, assim, eles estão trabalhando a criatividade, o empreendedorismo, Sim. né? Estão vendendo ideias. Isso no nosso mundo, né? No século XXI, quem tem uma boa ideia tem tudo, né, Tem gente? tudo, tem tudo. E eu adoro, Aham. e eu adoro. Infelizmente, algumas eu tenho que declinar. Não dá para Aham. usar como Pra caso aceitar do todas. cartão de crédito, que eu ia ficar maluca. Eu já fico maluca para acompanhar as moedas. Mas, enfim. Então, o que que acontece? É que logo, logo você vai precisar de uma equipe, de um departamento, né? Eu Para tenho, controlar o seu financeiro. eu preciso, aliás, esse ano eu quero, porque eles também estão nas casas virtuais de Hogwarts. Né? E hoje Tá. vocês viram quem ganhou já lá? Acho que foi Corvinal? Corvinal ganhou hoje. Porque também existe um tabuleiro para correção das lições. É. Nossa. Nossa. Então, o que acontece? Recebemos a nota. Eles vão lá no carimbo e colocam prova mensal, tanto. Prova trimestral, tanto. LCP, tanto. Trabalho, tanto. Trabalho multiplica por 10, LCP por 5. E as duas provas somadas multiplica por 2,5. Tá. E aí o trabalho vira os galeões, a LCP os ciclis e as avaliações dos NUTs. E aí cada estudante anota ali no seu caderno quanto tem disponível. Quanto Vai. tem disponível. Tá. Beleza. Aí, feito o cálculo, 3 dias antes da avaliação, eles entram no beco diagonal virtual e aí eles precisam gastar o inglês deles. E eles fazem compras Em inglês. em inglês em forma de vídeo. Então eles precisam entrar lá. Hi, I'm Katia from Gryffindor. I would like to buy a wand, a cauldron, Show. e o que eles querem comprar. De E novo, aí, né? Trabalham a cultura digital, a comunicação, tudo isso. a oralidade, Eu só tô aqui, ó, inglês, dando cheque. dando check. Em quantas particularidades incríveis tem esse projeto? Exato. Aí tem que ser 3 dias antes, porque da meia-noite às 6 eu pretendo dormir. Então eu É consigo. o horário bancário, É, né, amiga? é. Dias úteis. Isso. Ah. Antes da avaliação, para eu conseguir Tá. fazer todos. Então, é assim. Se eles vão fazer um feitiço, eles precisam comprar uma varinha. E aí a varinha é do 6º ao 9º ano. Se vai fazer uma poção, compra o caldeirão, é do 6º ao 9º ano. E aí, por exemplo, tem um lembrol. Lembrol não precisa nem de caldeirão, nem de varinha. O que é o lembrol? Na hora da prova, eu ajudo eles lembrarem como solucionar uma questão da prova. Tá. Você dá um É. trajeto aí para eles lembrarem do conteúdo. Né? É isso mesmo. dica. Eu dou uma dica. Tá. Eu dou uma dica. Sucesso de Lembrol, vendas. adorei o nome. É o Lembrol. É do filme mesmo, do livro. Existe o Lembrol. Campeão de vendas é o Correio Coruja. Porque aí ele pega a coruja. Vamos combinar nós 3 aqui. Então, nós 3 entramos lá no Beco Diagonal, mandamos um vídeo e nós compramos as corujas. Tá. Aí, depois de 20 minutos da avaliação, porque primeiro eles leem, vejam se realmente vão precisar de ajuda. Se você comprou, mas não gastou, você não No perde. dia da avaliação você vai assim? Não. Ah, eu acho que deveria, vocês não acham? É que isso daqui é uma aquisição recente, né? Tá. Quem sabe? Aí eu vou vender umas ideias para você. Tá ótimo. Tá ótimo. Compro todas. Mas eu pago em galeões, tá? Tá. Aí, 20 minutos da avaliação, um momento mágico. Então, é a hora de mandar o Correio Coruja. Tem uma capa da invisibilidade, que o aluno que compra a capa da invisibilidade, ele pode andar pela sala vendo a prova dos colegas. Eu legalizei Vocês já agora. viram isso acontecer alguma vez? Ai, na minha sala nunca, mas Ninguém nunca comprou? vontade eu tenho pra ver, andar. Custa muito caro olhar essa assim. capa da invisibilidade? Ai, Tem agora que eu não gastar lembro muitos o preço. galeões? Você sabe que eu também não lembro? Ah, mas Acho deve que ser não é caríssimo, muito. né? Não? Eu acho que não é muito os 200 Aí eu galeões investi todo o meu dinheiro nela. nisso. Então, só que tem um feitiço que se chama Protego, Ah, que protege a sua avaliação. Então, imagina, tem o beco diagonal, aí as pessoas vão lá e compram a capa. que é um universo paralelo. Todo mundo vai lá e vê quem tá comprando. Tá. Aí eu comprei a capa da invisibilidade. Todo mundo da minha turma vai saber que eu comprei a capa da invisibilidade. Aí existe uma passagem secreta, que é o e-mail, Tá. quando eles compram um Protego e só eu sei quem comprou. Hum, Então, eu fui lá e comprei a capa da invisibilidade, porque eu quero ver a prova da Michelle, da Ana Luísa e da Maria Eduarda. Porque elas são
Então, tira 10, sempre tiram 10. Já ganharam carta, tiraram 11. Eu tô precisando de nota. Me esforcei e comprei a capa da invisibilidade. Quando eu me levanto para andar, eu já passei por elas e já dei o feitiço do protego. Isso dura 2 minutos. Elas pegam a prova e colocam debaixo da carteira. Só durante 2 minutos alguém poderia ver. Ah, É. tá. Aí a pessoa que tá andando, né, pela sala, ela vai escolher também quem ela vai olhar a prova. O dono da prova, se não comprou o feitiço, não pode fazer nada, né? Uhum. E a pessoa olha a prova dela, né? Tá. Mas o campeão de vendas é o Correio Coruja, tá? Mas sabe uma coisa que eu tô aqui pensando? Me Diga. corrige se eu estiver errado, tá? Hum. E assim, sei lá, pode ter alguém em casa pensando assim, mas como assim? Ela legalizou a cola, os alunos podem colar, mas vê se meu pensamento está certo ou não. Para eu conseguir os galeões necessários para eu comprar esse feitiço, eu tenho que estudar tanto, eu tenho que fazer tanta atividade, eu tenho que fazer tanto trabalho, eu tenho que ir tão bem, eu tenho que conquistar tanto dentro da língua inglesa, que talvez eu nem precise tanto É daquela isso mesmo. cola. É mais pela aventura Da de avaliação. poder fazer aquilo no momento da avaliação, certo? Certo, como Porque eles fazer em estudaram dupla. muito para conseguir. Porque para conseguir o galeão, E aí, quanto mais você estuda, mais você pode fazer, e mais você vai se divertir e na mais hora da você vai avaliação. se divertir, e mais você vai aprender. É isso aí. Show. E aí o que aconteceu? São de 2017 para cá, 8 anos, né? 2025? É, 8 por anos de aí. projeto, por aí. Eu percebi que começou a ficar um pouco morno o negócio, sabe? Ah, Não estavam cuidando das suas finanças e tal. E aí eu pensei assim, eu queria trazer um pouco de vida para o projeto, né? Que aí eu fui lá e trouxe a Corujinha das Neves, pedi para uma pessoa trazer a Corujinha para mim. Aí a pessoa falou assim para mim, Kátia, agora também tem o Niffler, que é o pelúcio. Pega o pelúcio aí para mim, por favor. E o pelúcio, que é esse daqui, ele é dos Animais Fantásticos, tá. tá? E ele adora o que brilha. Ele adora tudo que brilha. E aí ele veio para me ajudar nessa questão da educação financeira. Por quê? Vamos pensar assim, nós adultos, hoje, a gente não tem mais o dinheiro em espécie. A gente não... Difícil. É difícil. Você passa lá no débito, no crédito, nem o cartão, né? É a aproximação do celular. Então, o que a gente não vê é difícil da gente controlar. Por isso que eu peço para eles colocarem, registrarem no caderno. Tá. Então, além de registrar o cálculo, porque eles também aprendem a converter moedas. Podia ser converter para dólar, euro, mas no momento é nota para moedas mágicas. Tá. Eles converteram as moedas, aí eles precisam saber quanto custa. Puxa, eu preciso então tirar isso mais isso para poder conquistar e comprar isso aqui. Aí vem o pelúcio, porque aqueles que estão de bem, né, estão aplicando nas suas notas, investindo nas suas notas, estão com as suas moedas tranquilas para comprar a última prova do 9º ano. Já estão ricos. Já estão ricos. Até o fim do Fundo 2. E não precisam se preocupar em manter o caderno organizado. Aí eu comecei a ficar triste. Aí eu chamei o pelúcio. E o pelúcio veio para roubar as moedas. De quem não está controlando. De é quem isso? não está controlando as suas moedas. Hum. Eu e ele vamos tirar a paz desses alunos. Porque eles falam assim pra mim, nossa, sua aula passa tão rápido, passa. Porque é tanta coisa que eu fico atazanando Ele já eles. apareceu na turma de vocês ou ainda não? Ele apareceu quando a Kátia foi apresentar o projeto esse ano de novo. Ah, Ela tá. apresentou, ele que entrou também. Isso, Certo. eu apresentei ele. E aí mostrei, contextualizei, né? Que ele gosta de coisa que brilha e tudo mais. Então, que ele vem para roubar os galeões. E em 2 turmas ele já apareceu. No pessoal da tarde, ele vai roubar 10 ciclos de quem não... Porque aí eu coloquei para rolar na roleta qual vai ser a moeda e a quantidade que ele vai roubar no primeiro trimestre. Tá. Então, entre essa semana e a semana que vem, eu tô fazendo isso. Eu tô olhando os cadernos
E aí vem a justificativa. Eu não tenho, porque eu não tenho a senha da área restrita. Quem tem é minha mãe. Minha mãe jogou meu Ah, no caderno sexto fora. ano, eu passei para todo mundo, viu? É, ó lá, Eu sexto ano. passei a senha da área restrita para todos os aluninhos do sexto A e do sexto B na semana Ó passada. lá, então não tem desculpa que tá com a mãe. Sim. Vai conseguir pegar as notas. Então, o que que acontece? O projeto, a gente percebe em que momento, das notas, das avaliações, não. Tá. Esse continua, tá? De vento em popa. Esse ano, inclusive, eu mostrei para eles que foi uma coisa que eu não tinha pensado antes. Eu tenho 208 estudantes. Então, eu quero que um trimestre, eu veja lá, 200 conseguiram. Não importa se foi 6, 7, mas eu quero 200. Não atingimos 200 ainda. Então, nós temos uma meta. Precisamos de 200 avaliações ali. Que legal. Eu só colocava ali, né? Qual foi o nosso... O desempenho. Qual foi o Agora resultado você está de trabalhando desempenho? com metas. Agora eu vou trabalhar com metas. Tá. Com metas. E o Pelúcio vem para atrapalhar essas metas ou ajudar. Né? Certo. Eles já estão preocupados com isso. E eu trouxe esse ano de volta a questão do tabuleiro, que foi Ravenclaw que ganhou, mas Grifinória já tinha ganhado Acho que segunda. segunda-feira. Por quê? Temos lições de casa e de classe. Certo. Então vamos fazer a correção. Então eu tenho 3 tabuleiros virtuais com as casas. É difícil ganhar o Galeão. É difícil. Ainda mais agora que o Pelúcio vai roubar. Eu sou boazinha, eu sou malvada, eu sou boazinha. Então, sabe aquela questão assim, ó? Aham. Eu quero que eles aproveitem e vão até lá e comprem, enfim. E esse primeiro trimestre é do professor Dumbledore, que é o primeiro ali, ele vive dando ponto para Grifinória. Sou julgada por isso, Esse entendeu? aqui? Esse aí. Ele vai dar um jeitinho Ah, e vai que coisa ajudar linda. e vai ajudar os alunos. Então, eu trouxe os tabuleiros e aí é assim, eles respondem o exercício. Essa é a Minerva. Ela é do segundo posso mostrar trimestre. todos? Pode. Ela é do segundo trimestre. Ela é justa. E esse é o Snape, amado e odiado por vários, mas ele é muito inteligente. Todos são, né? Mas ele é inteligente, poderoso, segurou uma barra por um bom tempo. Enfim, Ai, posso pegar aquela moedinha? pode. Esse é o Galeão. Que o Pelúcio gosta. Que coisa mais linda. É bem brilhante, hein? É bem brilhante. E ele ama. Quer ver? Ela pegou sua moeda. E ela pegou sua moeda. Ele vai cheirar a moeda. Porque ele quer a moeda dele de volta, entendeu? Gente, Ele eu tô não muito gosta- apaixonada. Ele não gosta Uma que fofura. pegue a moeda dele. Posso pegar ele um pouquinho? Pode. Aquela que já quer brincar, né? É isso. Ai, gente. Vocês ficam apaixonados assim também? Demais. Causou Linda. loucura. Se eu trouxer ele todos os dias para aula, eu vou ter que deixar um pouquinho com cada um. E aí, quando eles respondem, eles fizeram, eles têm ali a sua pontuação, responderam corretamente. Eles também recebem pontuação pela tentativa. Então, Tá, eles têm uma pontuação pela leitura, pelo acerto e pela tentativa. tá, Porque às vezes teve uma dúvida, então ele não deixa de ganhar. tá. O que não O pode que ele não precisa fazer. é tentar. É tentar. Então, assim, aquele aluno que não quer responder de forma alguma, acaba não ganhando. Ele precisa tentar, tentar e tentar. Isso. E é dessa forma que nós aprendemos, né? Por tentativa e erro, É isso. até acertar. Até acertar. Certo. Então, para eles se motivarem, como é um projeto multidisciplinar ali, multisseriado e tudo, eles estão nas casas virtuais. Então, existem as 3 casas de Hogwarts e tem lá os alunos do 6º ao 9º. Então, eu coloco lá 10 pontos para a Grifinória, que foi na segunda-feira. Aí já começa. E eu coloco no mural das 4 casas. E eles acabam interagindo também, Sim. né? Porque, de repente, um estudante que acabou de entrar no Fundamental 2, ali no 6º ano, ele tem a possibilidade de interagir com um aluno do 8º Tem. ano, do 9º ano. Que legal, né? E eu vou Essa contar questão um de ser segredo. multisseriada. A minha maior vontade, que eu não sei se elas vão lembrar, mas a Malu e a Thaís, que estão hoje no 3º ano do ensino médio,
Eu gostaria que essas casas virtuais virassem um clube de estudos. Que eles colocassem lá perguntas, alguém ajuda, preciso responder, preciso fazer um trabalho, sabe? Casa ajudasse casa, Legal. para eles resolverem esses perrengues Sim, ali, está né? mais do que provado. Quando você ensina alguém, quando você ajuda alguém, você aprende muito mais, né? Exatamente. Então, a vontade é essa, não vou desistir. Não vou desistir. Quero colocar ali um diretor de cada casa ainda um dia, sabe? São desejos, vamos ver. Sim. A turma precisa engajar. E aí, quando eu faço a correção, é o mesmo tabuleiro do sexto ao nono. Então, fez, acertou, ganhou a sua nota. A nota não muda. Tá. Só que eu incluí essa questão de andar no tabuleiro. Então, acertou, anda. Tem tabuleiro que tem o dado, tem tabuleiro que não tem o dado. Só vai de um em um. O tabuleiro que tem o dado, jogou o dado, andou É um 6 tabuleiro casas. virtual. Tabuleiro virtual, Tá. são 3 tabuleiros virtuais. E aí, anda 6 casas, errou, volta 5 casas, aí a outra casa vibra e tal. Vou te vender uma outra ideia daqui a pouco. Tá ótimo. Poderíamos avançar para o maker, né? E de repente, em algum momento, construir um tabuleiro mesmo, já pensou? Mas eu vou carregar como? Isso tem Ai, eu não sei, a gente precisa. Deixa uma sala pra mim. É. Se eu tiver uma sala. Um castelo para você, amiga. Castelo. Você merece um castelo, não merece, gente? Se eu tiver uma sala que eu puder deixar isso lá e o tabuleiro ficar fixo, porque aí vai sair do lugar que Sim, tava. E aí eu sim. vou ter que ficar Um tabuleiro mágico Né? que se transporta conforme a sua Não é, vontade. Aquela que já tá... um leviosa comigo. Ai, posso ver? Vou Ai, levando gente, comigo. perdi o foco da conversa, eu quero ver tudo. Tudo. Imagina ela na sala com tudo isso. Já pensou? Tudo maravilhoso. Fala da corujinha maravilhosa. Da pra coruja, essa daqui eu trouxe para ela realmente na hora da avaliação andar pela sala com eles, porque ela conversa, né? E eles ficaram encantados. Tem alunos que têm também. Foram passear e trouxeram ela também. Ela é uma corujinha das neves. E ela traz boas notícias pro Harry. Ela é companheira. Então, ela simboliza, não é só... Aí quem leu os livros, né? Quem sabe um pouco, viu os filmes e tal, entende o papel, O simbolismo. o simbolismo dela, que ela traz boas notícias, né? Então, ela ir ajudar na hora da prova é um bem Sim. para eles, né? Então, hoje é no papel, que ele manda a pergunta, o outro responde, enfim. Mas aí, voltando à educação financeira e tudo mais, que aí tanta coisa que eu já me perco, Sim. a intenção é colocar, então, a correção. Acabou o tabuleiro? Acabou. Quem ganhou foi Corvinal hoje. Então, eu coloco lá, todo mundo das casas ficou sabendo. E aí, na página do caderno, onde eles registram quanto eles têm de moedas mágicas, eles já colocam lá. 2 de abril de 2025, moedas extras, Corvinal, 10 galeões. Que quando eles quiserem comprar alguma coisa, eles sabem que além do que eles conquistaram pelas notas, eles também conquistaram em grupo. Porque aí é a correção do sexto ao nono que tá valendo. Entendeu? Sim, incrível. É do sexto ao O nono. portfólio de toda essa evolução mesmo. De toda a né? evolução mesmo. Do Fundamental 2 todo. Todo. Eles juntos fazem a força ali e hoje quem ganhou para Corvinal foi o sexto ano. Legal. Foi o sexto ano que arrasou. Meninas, o que passa na cabeça de vocês nesse momento em relação a todo esse projeto? A tudo isso que vocês têm a possibilidade de viver, essa experiência toda, essa gamificação. Realmente dá um ânimo, assim, pro dia a dia na aula de inglês? Muito. Especialmente pra mim, que eu sou apaixonada por Harry Potter. Só de ter um projeto com a saga, pra mim, já faz eu ficar mais animada ainda, com mais vontade de ganhar tudo o que é possível. E principalmente agora com o tabuleiro também faz meio que todo mundo realmente se unir à sala. Às vezes tem pessoa que você nem conversa, só que ela é da sua casa, ela vai lá, acerta uma pergunta, você já comemora. Que A legal. outra casa vai lá e passa, você já fica, nossa, mano, a gente tem que virar. Então, Tem a questão do socioemocional também, né, Ká? Porque olha aí a possibilidade de você fazer novas amizades, até mesmo dentro da sua turma. sim. Tipo, segunda-feira que
a teacher chegou lá com a Sonserina na frente e a Grifinória perdendo. Eu falei, gente, não, a gente tem que virar. Atenção Temos nessa que ganhar. correção. Pra Foco. Sonserina Uhum. ainda. Aí a gente foi lá. A gente não conseguiu chegar no final do tabuleiro na nossa aula, mas a gente fez a Grifinória passar na frente. Fez. Então também já dá todo esse ânimo, faz a turma mesmo se conectar realmente. E ai, é maravilhoso, você fica esperando para a prova mesmo, para ver qual selo você ganhou, se você conseguiu 2,11 para você receber a carta. Então é muito gratificante quando você consegue também receber legal. tudo isso. Amiga, você conseguiu aquela emoção do Natal na aula de inglês, você tem noção? Eu acho que é. Ela disse que ela fica esperando receber uma carta. E você, Ana? Eu gosto do projeto porque eu acho que, tipo, igual a Duda, eu acho que ele faz, tipo, todo mundo se unir, trabalhar em equipe pra, tipo, nossa, a gente tem que ganhar. E eu também eu gosto muito do projeto, eu gosto de Harry Potter. Eu acho que o projeto é legal porque dá meio que um incentivo pra gente, tipo, tentar. Às vezes não acertou, mas você tentou, você já vai ganhando um pontinho, sabe? Eu acho que é bem legal o projeto. Show. Da sala dela tem o Rodrigo, que Muito bem. ele quer ampliar para todas as matérias. Tá vendo como você precisa de um castelo? Preciso, gente. Dona Kátia, Precisa. Podemos conseguir um castelo? podemos conseguir um castelo. É tudo isso, é tudo isso. E eu recomendo para eles que nem durante a pandemia, nós recebemos muitos livros em PDF, para fazer leitura em casa. Então, nessas casas virtuais, tem livros para eles lerem em inglês, né? Tem vídeos do canal que eu acompanho, do Caldeirão, que é o canal do Caco, que esse mês está comemorando 10 anos. Esqueci de comentar sobre isso. Vocês sabem que a professora de vocês é famosa, Demais. né? Fora, ela participa até de algumas sessões de cinema, Não é? de pré-estreias. Fala um pouquinho sobre essa possibilidade dessas vivências fora, de assistir antes. Eu lembro que uma vez você foi assistir uma pré-estreia que o Beck inteiro Parou estava quase que ao vivo comigo. para receber essas notícias, E a né? pessoa não sabia nem fazer Ah, chamada ao vivo lá no Instagram. Passei vergonha, mas tudo bem. Eu fui a convite do Potterish assistir a premiere de Os Segredos de Dumbledore. O Caco me convidou para ir acompanhá-lo no lançamento de Hogwarts Legacy. Ele entrevistou o Jimmy. E o Caco é uma jogo. pessoa bem importante nesse universo mágico, né? Ele é o dono do maior canal de Harry Potter no mundo. Nossa, será que ele vai assistir esse episódio? Caco, Não sei. um pedido mágico para você, assiste e compartilha. Aliás, se você está em casa assistindo o nosso episódio mágico, compartilha com as pessoas, curte, coloca os seus comentários aqui, que é uma forma da gente conseguir gravar mais e mais episódios, certo? Mas voltando a ele. Então, e ele até a definição dos personagens, das avaliações, são vídeos que ele vai fazendo e eu poderia usar isso como característica para eles se identificarem. Olha, realmente, eu agi por impulso. Ou não, eu tenho muita segurança mesmo e tal. Então, não é questão que não é importante ler o livro. Claro que é, qualquer um deles. Mas ele me ajuda, o conteúdo me ajuda a pensar, a ter novas ideias, né, para desenvolver o projeto e acrescentar. É muito bom, é muito bom. Ganhei, assim, amizades que eu não imaginava, né? Pessoas tão importantes e tão gentis, né? Que nenhum deles tinha obrigação de olhar para mim, conversar comigo e... Mas é porque você ilumina os lugares por onde você passa, não é verdade? Você ilumina muito. Eu vou chorar aqui. Meninas, para encerrar, que por incrível que pareça, já estamos indo para o finzinho. Meu Deus. Se você puder dar uma mensagem para as pessoas da sua casa, qual mensagem que você daria nesse momento? Olhando ali, ó. Gente, continuem muito a fazer lição pra gente ganhar mais galeão ainda, pra gente conseguir gastar no beco diagonal. E assim, a gente tem que se unir, bater na Sonserina, ganhar mais galeão mesmo. E é isso, a gente consegue no tabuleiro. Legal. Agora você, para sua casa, olhando ali. Eu queria falar, tipo, pra gente se esforçar muito, pra gente conseguir, mesmo que não acerte, vamos tentar, vamos continuar pra gente conseguir passar todas as casas.
Qual é a sua casa que você não falou? É lufa-lufa, mas eu gosto mais de Grifinória. Ah! O chapéu, porque eu levo o chapéu, a gente esqueceu de falar isso, né? Esse chapéu que tá aí, eles têm uma cerimônia. Você viu parte da cerimônia, Sim, né? eu vi, foi maravilhoso. Aplausos, eles se emocionam, é lindo. É lindo. O chapéu que escolhe, na verdade, a casa, né? É. Que eles fazem parte. É. A escolha é mágica, né, gente? Não podemos interferir numa decisão mágica. Não podemos, não podemos. E É você, isso. minha amiga, o que você quer falar pra gente encerrar? Ai, pra gente encerrar, que eu fico muito feliz quando eu vejo os resultados do projeto. Eu quero agradecer as duas por estarem aqui falando. Estavam nervosas, né? Mas eu acho que esse resultado é mérito de vocês, porque assim, sem eles se engajarem, não tem projeto. Uhum. Então eu quero agradecer. Queria dar 50 pontos para a Grifinória, mas não sei, né? Depende, vamos ver quantos comentários a gente vai ter aí no vídeo, dizendo qual é a sua casa, que eu falei no comecinho. Então, peraí. A casa que tiver mais comentários pode ganhar algum pontinho, é isso? Será? Eu acho. A Eu casa que acho. tiver mais comentários, É, pessoal, olha, comenta. Comenta para ganhar um galeão. 10 galeões. Ah, você que Mas sabe, tem que você ser, que é o banco. mas tem que ser durante o programa. Tá, durante Não o programa. vale depois. Tá, Não então vale durante depois. o programa, a casa que tiver mais comentários, Vou liberar 10 galeões do banco. fechado. Fechado? É isso. Parabéns, minha amiga. Muito obrigada. Parabéns, eu tô encantada. Obrigada. Eu já sabia que era maravilhoso, mas agora realmente meu coração está batendo forte Muito obrigada. por esse projeto. Parabéns. Mal feito, feito. Então, para encerrar, Colégio Beca. Qualidade no presente, sucesso no futuro.